O surgimento do islamismo. Em 622 surge o Islã, quando o profeta Muhammad reescreve histórias da Bíblia e propõe a jihad, que é a Guerra Santa, para estabelecer o Estado de Deus. Quem eram esses muçulmanos? No período anterior, a Arábia era um conglomerado de tribos politeístas que viviam na Península Árida e tinham uma vida nômade centrada no comércio. Algumas tribos eram sedentárias, vivendo em aldeias ao redor de poços ou oásis. Além da linguagem e hostilidade comuns, não havia grandes laços entre as tribos, mas havia um passado comum que era ensinado de geração em geração. Eles se consideravam parentes, diziam ser descendentes de Sem, os semitas, e também de Abraão, por Ismael, e por isso se chamavam também, ou se consideravam também, ismaelitas. Em 726, Leão IV, imperador do Oriente, lembre-se que o Império Romano foi dividido, alarmado com o avanço dos muçulmanos e com o objetivo de exterminar a idolatria e afirmar a unicidade de Deus, iniciou uma cruzada vigorosa contra o culto às imagens que lhe renderam o título de iconoclasta, destruidor, triturador de imagens. O seu primeiro decreto foi rejeitado pelas pessoas que se opunham a essa reforma, o que levou a uma guerra civil. O segundo decreto determinou que fosse destruída a imagem do Salvador. Ela estava cercada por uma multidão de mulheres que lhe pediram para preservar a imagem. A oposição ao trabalho iconoclasta foi enorme e muitos se recusaram a obedecer às instruções papais. Leão IV não se intimidou com isso, puniu a muitos, gerou violência e muitos foram condenados. O Papa Gregório II se aproveitou do levante popular da menor maneira que pôde. Ele escreveu uma carta no qual comete graves erros de interpretação dos relatos bíblicos e das histórias bíblicas. A carta aprova o espírito sedicioso e o desafio com o qual o bispo respondeu ao poder imperial, bem como o sentimento de poder político que tomou conta do poder eclesiástico. No final da carta ele alega, falsamente, tenho que dizer, que a conduta do imperador de abolir o culto às imagens estava em contradição com o testemunho unânime dos anciãos e professores da igreja. Causado pela insolência de Gregório II, o imperador lançou um esquadrão e o enviou para a costa da Itália, mas uma tempestade o fez retornar ao porto. Tanto o Papa quanto o imperador morreram logo depois, em 741. As ideias iconoclásticas de Leão passaram a seu filho Constantino V, continuando com o mesmo vigor durante seu reinado de 34 anos. O imperador que o sucedeu em 775 também seguiu seus passos, mas seu reinado foi curto, morto que foi por sua esposa, a imperatriz Irene. Quem assumiu as rédeas do governo em 780 foi o filho Constantino VI, que tinha 10 anos de idade. Este foi o sinal para uma mudança de política, porque a imperatriz, em aliança com o Papa, lembre-se que essa imperatriz foi a que promoveu o assassinato do marido, em aliança com o Papa, tomou medidas para restaurar o culto às imagens, o que foi muito bem recebido pelas pessoas e pelos padres. Muitos ataques ao Islã foram feitos e houve controvérsia sobre o que Constantino teria feito à Igreja do Ocidente. Em 787, um concílio foi convocado e decidiu que, juntamente com as imagens, surgiriam as do Salvador Jesus Cristo, da Imaculada Mãe de Deus, dos principais anjos e todos os homens bons e santos. Essas imagens seriam lembranças sagradas, adoradas, beijadas, mas sem adoração. Qualquer pessoa que violasse essa decisão da igreja seria eliminada. A minha pergunta é: como é que sabiam distinguir entre aquilo que era beijo, recordação
e aquilo que era adoração. Por volta do ano 800, apesar de o Papa ter recebido muitos territórios como propriedade, ele nunca alcançou um controle imperial. Ao assumir o trono em 771, Carlos Magno teve 3 décadas de conquista. Expandiu as fronteiras do reino, controlando parte da Itália, Borgonha, Alemanha, Baviera, Turim, Saxônia e Frísia. Pela primeira vez, uma direção estável é estabelecida. No Natal do ano 800, Carlos Magno tinha o título de rei. O Papa Leão II, ou Leão II, o coroou imperador. Carlos o Grande acreditou na ideia de que havia se tornado um imperador cristão. E todas as suas ordens a partir daí começavam da seguinte forma: Carlos, pela vontade de Deus, imperador romano. A história do casamento da política com a igreja e dos caras que se acham messias tem um passado muito longo. O filho de Carlos Magno, Luís o Piedoso, que o sucedeu no trono, foi caluniado e humilhado pelos seus irmãos. Com o apoio da igreja, ele foi derrubado. E começa a perceber que agora a igreja começa a derrubar imperadores e começa a entronizar imperadores. O equilíbrio de poder entre a igreja e o império começa agora a pender para a igreja e o império começa a se submeter à igreja. Esse foi um tempo de pecado dos papas. Estevão VII morreu por estrangulamento, Sérgio III foi descrito como um escravo de todos os vícios. Muitos padres tinham suas concubinas e viviam em tabernas onde embebedavam-se. Há historiadores que dizem que as tabernas eram sustentadas pelos sacerdotes. Em 850, um concílio em Paiva proibiu os bispos de criar cães, caçar falcões e usar roupas opulentas. O rosário e a coroa da Virgem Maria apareceram. Foi ensinado, escuta essa, pasmem vocês. Foi ensinado que Michelangelo celebra a missa no céu toda segunda-feira. Pela primeira vez, a doutrina da transubstanciação do pão e vinho surge no seio da igreja. Perceba que esse era um período de pecado, esse era um período de falta de instrução, esse era um período em que o povo estava perdido porque não havia gente, não havia doutrina, não havia coisa que orientasse o povo, e qualquer coisa que trouxessem dizendo que isso era prego da cruz de Cristo, e acharam mais de 300, isso começava a ser adorado como relíquia santa, como milagrosa, como que pudesse produzir milagres. Aí acharam não sei quantas lascas da cruz de Cristo, e tinha lasca para todo mundo, e, desculpe o trocadilho, o povo se lascou, acreditando nestas coisas todas. O evangelho se espalha para a Grã-Bretanha. Cláudio, esse sujeito tem que se prestar atenção, bispo de Turim, falou contra a adoração de imagens que ele descreve como vis e condenadas. Ele se opôs à adoração da cruz, que os santos eram tão imperfeitos como qualquer outro, e que a salvação nunca poderia vir deles. Uma voz que se levanta contra a maioria. Presta atenção no nome desse sujeito, Cláudio, bispo de Turim. Nós já havíamos dito que houve um momento na igreja em que muita gente queria viver enclausurada fora do mundo para poder ter uma vida santa. Tal era a promiscuidade e tal era a violência que reinava, que eles queriam ficar fora disso tudo. E então foi criado este mosteiro de Cluny. O duque Guilherme III, com a aplicação rígida da regra de São Bento, cria este mosteiro. Ele doou as terras para que o Papa não as invadisse e os bispos não a destruíssem. Cluny se tornou exemplo e outros Cluny surgiram ligados à direção central do primeiro, com o qual muitas vidas foram aliviadas na busca de uma vida diante de Deus. Perceba que esse foi um período de trevas e não é para menos que a Idade Média se chama Idade das Trevas.
E é trevas porque não havia orientação, não havia ensino da palavra, não havia doutrina que orientasse o povo, não havia sacerdotes sérios, com exceção de alguns, como eu disse, esse tal do Cláudio, que orientasse o povo. E aí, então, qualquer coisa eles acreditavam. A igreja brasileira passa por momentos mais ou menos idênticos. Está faltando teólogo, está faltando profeta, está faltando doutrina, e o que nós temos são empreendedores religiosos que montam suas igrejas, que sabem, que se especializam em arrecadar o dinheiro, que oferecem milagres com o sal grosso, com galho de arruda, com oração forte, com o túnel dos 318 apóstolos, para que isso tudo dê a eles dinheiro, para ter sua opulência, as suas casas suntuosas, os seus jatinhos particulares. Temos aí uma quantidade de deputados e senadores evangélicos que o que sabem fazer é lamber botas do governo. E eles estão querendo transformar a igreja naquilo que a igreja da Idade Média foi: dar ordens ao governo. Eles estão querendo colocar e retirar presidentes. Que Deus nos dê sabedoria para, pegando da história, aprender o que está acontecendo hoje. Que Deus nos dê essa sabedoria.